A paz do Senhor Jesus, a você que nos acompanha. A paz do Senhor Jesus, Késia. Paz, Senhor, Fernanda, uma alegria estarmos juntas. Nós desejamos que você seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Organização e Método da Igreja Cristã Maranata. Um programa que é semanal, feito por mulheres, mas que não é direcionado somente às mães, porque os nossos filhos são herança do Senhor. Assim, os pais, você que nos assiste, também é nosso convidado especial para esta conversa. Késia, nós vamos iniciar falando a respeito da importância de compartilharmos o link deste episódio e dos anteriores com todos os pais e as mães que nos assistem. Verdade, Fernanda. Neste programa, nós sempre abordamos temas relacionados à sua família, à minha família, as nossas experiências vividas com aqueles que mais amamos, pois o nosso objetivo é contribuir com orientações práticas com base bíblica e científica. E também com modos de educar os nossos filhos tomando a Bíblia como nossa referência de verdade, de fé e de prática, além dos conhecimentos das ciências humanas e sociais. E hoje, o último episódio que trata da rotina da leitura bíblica em família, nós vamos apresentar alguns relatos das famílias que nos acompanham e que já estão colocando em prática esta orientação e também daquelas que estão se organizando para essa bênção. Para isso, a nossa convidada especial é a professora Camila, que desde janeiro deste ano tem nos auxiliado no trabalho de divulgação do Grupo Organização e Método pelo Instagram. A paz do Senhor, Camila. A paz do Senhor, Késia, a paz do Senhor, Fernanda. Paz do Senhor. É um prazer poder estar aqui com os irmãos, com as irmãs, né, na verdade, aqui com os irmãos na gravação, para poder contribuir com aquilo que o Senhor tem permitido que a gente faça na obra, não é mesmo? Amém, glória a Deus. Amém. Você que nos acompanha ainda não conhecia Camila, que juntamente com a Edivânia tem nos ajudado neste importante trabalho de divulgação de todos os conteúdos que produzimos para a sua família. Camila é nossa irmã da Igreja Continental, América 1, Ministério do Pastor Luiz, né, Camila? Pastor Luiz a paz Carlos. do Senhor, Pastor Luiz Carlos. E é exprofessora de Escola Bíblica Dominical dos Intermediários e Adolescentes. Exatamente, certo? exatamente isso. Camila, para quem nos acompanha, poder conhecer um pouquinho mais de você, vamos falar da sua família, da sua profissão. Késia já te apresentou como professora, Sim. é professora só da EBD. Não. Vamos falar também um pouquinho desse trabalho voluntário que você realiza na igreja? Eu estou na obra desde intermediária e hoje sou casada com o Maicon, que recentemente recebeu a bênção do diaconato. Então nós temos vivido maravilha. muitas Glória a experiências Deus. com o Senhor. Tenho a oportunidade de atuar na igreja com instrumento, né, tocando violão. Eu também faço parte do grupo de louvor, estou ali no grupo de intercessão também, junto com as senhoras. E também já estive, né, você falou que eu sou professora de intermediários e adolescentes, mas eu já tive a oportunidade de ser professora da classe de 0 a 3 e também da classe de jovens. Na vida profissional, sou professora, falo pouco, né, por isso. E eu já estou há uma década na escola, estudei, né, na Universidade Federal do Espírito Santo, tive essa Késia como professora, que foi muito boa, né, comigo aí, ajudou a gente em muitas coisas. Foi bom ter você lá e identificar uma serva em meio àquele ambiente que não é fácil, né? E eu tento terminar uma graduação em História, porque não é fácil também, depois que você está trabalhando. Fiz psicopedagogia, neuropsicopedagogia. Meu pastor fala que eu sou ligada no 440. É verdade. E a gente que tem Camila também lá no stand vê que é assim mesmo, né, Fernanda? Sim. De muito trabalho, glória a Deus Graças por a isso, Deus. né? É verdade. Camila, é uma alegria ter você conosco. Nós estamos aqui encerrando esse primeiro tema do assunto, né, de rotinas colaborativas que nós já temos desenvolvido há um tempo. E por que que nós estamos tratando das rotinas colaborativas? São colaborativas porque são feitas em colaboração, juntos. Não só o pai ou a mãe, mas pais, filhos e todos aqueles que estão presentes conosco na nossa casa. Então, começamos agora com este tema da leitura bíblica em família, uma grande bênção para os nossos lares, e também queremos reforçar
algumas orientações para você que nos acompanha. Também lembrar da importância da leitura bíblica organizada em família na nossa casa. Nós estamos muito felizes de ter Camila conosco. Hoje estamos concluindo o primeiro tema das rotinas colaborativas que o Senhor nos orientou, a leitura bíblica em família, uma grande bênção para os nossos lares. E queremos reforçar algumas informações, orientações para contribuir com a organização da rotina na casa de quem nos acompanha. Em primeiro lugar, também queremos lembrá-lo de enfatizar a construção de uma rotina colaborativa. E por que ela é colaborativa? Porque ela se organiza em família, os pais com os filhos, um ajudando o outro. Camila, e para este momento, para essa rotina seja organizada em família, nós fizemos algumas perguntas para aqueles que estão nos acompanhando pelo Instagram. Exatamente. Então, será que você está aqui nessa seleção que Camila fez hoje junto conosco? Né? Qual foi a primeira pergunta, Camila? Então, nós fizemos algumas enquetes aí nesse primeiro mês, né? E nós perguntamos se as pessoas, os irmãos, conhecem bem a Bíblia, e cerca de 62% disseram que sim, que continuam ali constantemente estudando, lendo a palavra, mas em contrapartida a gente tem aí 38% que não conhecem bem, mas que têm o desejo de aprender mais da palavra de Deus. E isso é maravilhoso, porque há ali o desejo, né? E aí, meninas, vocês, o que vocês podem falar para nós, que já foi dito nos outros episódios, que auxilia essas pessoas que têm esse desejo, que querem ler a Bíblia em família, estudar, mas que ainda não estão conseguindo? Camila, nós falamos de 7 orientações práticas para organizar a leitura e o estudo da Bíblia em família. Porque como a Rosane e a Denise, que foram nossas convidadas, falaram conosco, não basta lermos uma quantidade de versículos com os filhos por dia. Nós precisamos estudar a Bíblia com eles, ensiná-los a respeito da palavra do Senhor e de quão maravilhoso o Senhor é. Então, nós vamos hoje lembrar essas 7 orientações e convidamos a você que nos assiste a anotar cada uma delas para ver se já está colocando em prática. A primeira delas, Camila, foi dar uma Bíblia para os filhos, porque a Bíblia é o livro mais importante do mundo para nós lermos com os nossos filhos. E sabe por que nós fizemos essa pergunta? Porque nós temos uma preocupação, quando as crianças nascem, de darmos presentes. É verdade. Mas compramos até aqueles livros plásticos para ler na banheira, mas a Bíblia é o livro mais precioso. E todos precisam ter a sua própria Bíblia para sublinhar um versículo importante que passou na sua vida, para escrever do ladinho. A minha mesma é toda escrita. Se pegar Cantares, está lá toda escrita, né? Aquilo, né? Que as revelações do Senhor, o que o Senhor vai falando e determinando conosco. Por isso que é importante cada um de casa ter a sua própria Bíblia. E aí nós perguntamos, né? Se quem nos acompanha já deu uma Bíblia de presente para os filhos, não foi isso? Exatamente. Entre as perguntas que fizemos, essa foi uma. E olha que interessante, das pessoas que nos acompanham pelo Instagram, que participaram da nossa enquete, foi um número muito grande, 83% já deram uma Bíblia para o filho, e desse público que nos acompanha, 94% tem a sua própria Bíblia em casa, e essa é a primeira orientação que vocês deram. Então isso é importante, né? Tem sido colocado em prática. E a gente tem para as crianças, né, na livraria do Manaim, diversos modelinhos de Bíblia que são lindinhos, né? A gente vai lá, a gente fica, não sabe qual é mais bonito, não é verdade? É verdade. Então tem opções para que a gente possa adquirir para presentear os nossos filhos, né? Também tem para adultos, né? Para alguém que a gente tem ele em estima para poder presentear. Sim, Camila, cada modelo de capa é um mais lindo que o outro, né? E a Val, em um dos episódios anteriores, já nos mostrou um vídeo com todas as Bíblias disponíveis para as crianças, para os adolescentes e para os adultos que nós temos, falando da importância de nós termos esse precioso livro. E por que dar esta Bíblia de presente? Porque nós queremos que os nossos filhos sejam leitores fluentes. Então, a Bíblia é um dos livros que nós podemos usar para que os nossos filhos aprendam a ler. Nós temos várias irmãs que aprenderam a ler, mais velhas, e tiveram a Bíblia como esse recurso de leitura. Então, nós não podemos nos esquecer desta orientação que o Senhor nos deu. A tia Fatinha, no 3º episódio,
ela enfatizou a importância de nós estudarmos as Bíblias com os nossos filhos desde a gestação, não foi, Kézia? É verdade. Uma benção. E a gente teve um relato de uma irmã, a mamãe Carol Guimarães, que é da cidade de Ponte Nova, em Minas Gerais, o ministério do pastor Cláudio, ela compartilhou, ela fez esse relato. Ela está com um bebezinho aí, bem novinho, de 3 meses aproximadamente, ela tem acompanhado o programa, tem acompanhado ali as postagens que fazemos ali no Instagram, e ela quer transmitir para o filho a mesma herança que ela recebeu. Inclusive, ela nos contou de um sonho que o esposo dela teve, onde o bebê dela, com 2 meses, falava a palavra Salvador. E o esposo, no sonho, sabia que essa era a primeira palavra que o filho deles falava. E ele perguntava, Henrique, quem é Jesus? E ele respondia várias vezes, o Salvador. E a Carol ainda nos disse que ficaram muito felizes, porque isso é fruto do trabalho das tias da EBD, né, da cidade deles, né? E a gente sabe que tem em várias cidades do Brasil outras irmãs também fazendo esse trabalho. E o Henrique, desde a barriga, está ali recebendo esse ensino. E ela conclui dizendo que é muito importante que a gente incentive as nossas crianças a amar essa obra do Espírito, a palavra, a doutrina. Isso é maravilhoso, né? A gente não tem outra coisa melhor a fazer, né? E por meio do Instagram é muito importante que os irmãos façam esses relatos, porque lá a gente vai colhendo todos eles e são experiências maravilhosas que têm chegado através ali daquele canal. Nos fortalece também, não muito, é, Camila? Muito, edificante. E é por isso que nós temos a indicação na leitura de um versículo diário nas atividades da EBD. Né? Quem nos acompanha sabe que essa também tem sido um dos recursos que nós também temos enfatizado. A última aula da EBD, por exemplo, que nós estamos estudando a respeito do grande amor de Jesus, mesmo as crianças tendo idades diferentes, em cada classe, todas têm a mesma indicação dos versículos bíblicos a serem estudados, né? Nós perguntamos para você que nos assiste, você tem conseguido fazer essa leitura com seus filhos? Qual o tipo de orientação, aqui de experiência que nós estamos tratando, que você conseguiu colocar em prática? Kézia, a gente tem a irmã Gláucia que nos acompanha e ela falou que ainda não está conseguindo organizar essa rotina de leitura bíblica em casa. Inclusive, ela pediu orientações de como fazer. Também temos a Laís, que diz que não está conseguindo e que sente que o Espírito Santo tem cobrado dela essa construção de rotina com os filhos. Então, meninas, além de todos terem sua própria Bíblia, quais foram as outras 6 dicas que vocês deram para ajudar nesse processo de construção de rotina? Então, além de dar a própria Bíblia, a segunda dica foi dar o exemplo, ler e estudar a Bíblia em casa. Nós sempre frisamos em episódios anteriores, sobretudo quando falamos da construção do caráter e da personalidade das crianças e adolescentes, que nós, pais e mães, somos o exemplo. Os filhos confiam em nós e o que eles nos veem fazendo vai direto para o coração, se torna uma verdade. E se nos veem lendo a Bíblia diariamente, conversamos com eles a respeito dos ensinos e do amor do Senhor, sobre as nossas vidas, eles também irão querer ler este livro, que para nós é tão precioso, porque é a nossa referência para a vida. É o exemplo, é a confiança naquilo que fazemos e naquilo que falamos. É verdade. E falando do exemplo, nós recebemos um vídeo lindíssimo, o vídeo do Eduardo. Ele é um intermediário da nossa igreja de Domingos Martins 1. E ele viu a mãe estudando a Bíblia por meio do plano cronológico que o Grupo Ciência e Fé nos propôs neste ano e quis ler e estudar junto com a mãe. Tem muitos intermediários que já fazem leituras maiores, já são mais maduros. E ele é um exemplo. E a mãe nos relatou que no dia que ela esquece de ler, ele cobra. Então, olha que bênção, né, meninas? Rotina, então, quando né? se torna uma rotina na nossa casa, mesmo quando nós chegamos cansadas, cheios de coisas para fazer, os nossos filhos também nos ajudam a sermos fiéis no nosso propósito com o Senhor. Então, vamos assistir o relato do Eduardo. A paz do Senhor, eu sou o Eduardo Marques Brambila, da Igreja de Campinho 1, e eu estou seguindo o plano cronológico de leitura. Então, eu estava vendo minha mãe lendo, e isso despertou minha curiosidade de ler o plano cronológico junto com ela. E eu recomendo ler o plano cronológico, porque mesmo que você já tenha ouvido dizer daquele livro ou daquela história, quando você lê
verso por verso, detalhe por detalhe, na Bíblia, você conhece melhor. Você aprende coisas que você não sabia se você só tivesse ouvido. Que maravilhoso, né? Ver o Eduardo já aí nos dando essa recomendação de leitura bíblica. E com o relato desse intermediário, eu consegui entender que quando vocês deram uma outra orientação, que é definir a quantidade de versículos que eles lerão, isso depende da idade, do desenvolvimento. Então precisa ser observado, né? A gente conhece as nossas crianças, então a gente sabe ali a capacidade de leitura. Tem as professoras de EBD também que podem ajudar. A gente tem todo um direcionamento. Isso é muito importante, porque a gente vê no vídeo que uma criança de 10 anos já está fazendo a leitura do plano da Bíblia cronológico. Tem criança da mesma idade que vai ler somente um versículo da atividade da EBD. E tá tudo bem. Tudo bem. Cada criança é diferente, é única. É verdade. Né? Isso é importante considerar sempre. É isso mesmo, Camila, está tudo bem. O que nós queremos, que o Senhor tem nos orientado nesse primeiro tema, é que seja construída esta rotina bíblica em família, né? Essa leitura. E aí cada criança é única, cada família é única, de acordo com as suas necessidades, de acordo com os seus modos. Nós vamos combinar qual vai ser a leitura, né? A quantidade que nós vamos ler naquele dia. O importante é que nós estejamos lendo juntos para manter essa rotina nas nossas casas. Nós sempre falamos aqui que educar dá trabalho, mas não educar, sobretudo não ensinar esta herança que o Senhor nos confiou, dá muito mais trabalho. Muito mais. O pastor Marcelo Ferreira, ele também tem uma frase que expressa muito bem o que nós queremos dizer. Ele diz assim: é mais fácil construir uma criança do que reformar um adulto. Lembra? É mesmo. Naquela aula que o pastor fala sobre isso? É verdade. Então ele diz isso nesse sentido que nós também estamos falando, né? Vamos lutar para nós construirmos as nossas crianças, para nós passarmos essa herança que é vida, da leitura bíblica, do ensino, e nesse sentido que nós damos a quinta orientação para os pais, que foi: defina o horário e o local da casa para esse estudo. Camila, no dia que nós recebemos a Carla e a Letícia aqui no programa, nós vimos que nós mesmos nos organizamos em horários diferentes. A maioria lia de noite, tinha quem lia pela manhã com os filhos. E como que foi essa resposta na enquete que foi feita pelo Instagram? Como que os pais estão se organizando nas suas casas? Olha, o horário da leitura bíblica, ele tem uma variação de acordo com a demanda e a rotina de cada família, o que é normal, porque a gente sabe que cada família tem as suas necessidades. E na enquete que a gente fez, a gente viu que 14% leem a Bíblia com os filhos logo que acorda, cerca de 25% leem durante o dia e a grande maioria, 61%, lê com os filhos antes de dormir. Sim. E como nós vemos, né, são diferentes os horários e locais porque as nossas famílias são únicas. As suas demandas, as suas necessidades nas nossas casas são diferentes e tá tudo bem, tudo né? certo. Tudo certo, né, meninas? Tudo certo. Todos nós temos demandas diferentes. O importante é tentar manter uma rotina de pelo menos 4 vezes por semana ou mais, de acordo com aquilo que nós temos visto, né, como resultado de pesquisa do Centro de Engajamento da Bíblia nos Estados Unidos, que mostram que o efeito do 4, né, os efeitos até na modificação do nosso cérebro, o impacto que a leitura da Bíblia tem nos nossos sentimentos, nos nossos comportamentos, uma verdadeira transformação por meio da palavra do Senhor. E é importante ainda lembrar que da sexta orientação, qual é a sexta orientação, meninas? Orar. Orar antes de iniciar a leitura, para que ela não seja mais uma leitura, alguma coisa, né? Uma coisa meio quase burocrática, mas que o Senhor nos dê uma bênção, nos conceda experiências na revelação da Tua Palavra. A Fernanda falou que o pastor Marcelo, né, tem uma frase marcante, ele tem algumas. É verdade. Uma outra né? Enquanto os pais estão de joelhos, os filhos estão de pé na presença do Glória Senhor. a Deus. Graças a Deus. Então, além de ler a Bíblia com os nossos filhos, nós também vamos ensiná-los a viver uma experiência de oração. Vamos orar, jejuar com eles, pela vida deles, mas também com eles, né? Para que essa bênção, né, da misericórdia do Senhor, do amor dele pelas nossas famílias, também seja uma experiência vivida pelos nossos filhos. Quando eu me converti na igreja em Campo Grande 1, quando eu cheguei nessa obra,
nós tínhamos em Campo Grande 3 professoras maravilhosas. Era a tia Zila, tia Neildes e tia Cleusa. E a tia Zila falava assim: quando eu tenho alguma atividade na igreja, eu não sossego enquanto o Senhor não fala comigo. E eu falava: gente, mas o que é isso? E ela veio me explicar: o Senhor vai me dar a revelação para aquele momento, ou para a aula das crianças, ou para o culto das irmãs. E nessa semana eu tive a oportunidade de conversar sobre isso com a minha filha. Ela naquele momento, né, de ensino médio, momento de escolhas. Falei: filha, a gente não pode sossegar enquanto o Senhor não fala conosco. Não é só a gente fazer uma lista de oração, mas é ouvir a voz do Senhor, né? Então, eles também precisam viver uma experiência com a oração com o nosso Deus. Maravilhoso. Seguindo o exemplo de tia Zila, tia Carla, que também o Senhor sempre dá um sonho antes da aula da Escola Bíblica Dominical. Nós precisamos orar pelos nossos filhos, termos um dia para jejuar por eles, ensiná-los a estudar a Bíblia, que é a transmissão da herança que o Senhor nos confiou. E meninas, não podemos esquecer da última orientação que nós demos aos pais, que foi a utilização dos recursos pedagógicos. A tia Fatinha esteve aqui conosco, mostrou a casinha, mostrou aquela caixa. Uma bênção, né? Uma alegria conhecer. A Jana gravou um vídeo para nós, né? Com um quadro que ela construiu na igreja dela para ensinar as crianças, intermediários e adolescentes e até os adultos, Sim. vamos dizer a verdade, né? A ordem dos livros da Bíblia. E, Camila, os pais em casa, porque são alguns recursos que as tias da EBD mostraram para a utilização nas aulas. E os pais em casa, que tipo de recursos pedagógicos eles devem utilizar? A gente não pode deixar de falar que precisa haver uma linguagem apropriada para cada idade, né? Os modos de ler. Se for ler um capítulo, lê alguns versículos, faz uma pergunta, deixa ali esse mistério no ar para o próximo momento, né? Deixa para explicar no outro dia. Também explicar o texto, relacionar com o dia a dia, né? Separar ali versículo para eles memorizarem é importante. Eu tive uma experiência até dando aula ali na EBD, que eu falei uma palavra para o intermediário, né, que era parte do texto, e aí ele ficou com uma carinha assim. Eu falei: você sabe o que é essa palavra? Agora ela até fugiu da minha mente a palavra, mas ele não. Aí eu tive que fazer o quê? Trazer para o contexto, peguei uma palavra que ele entendia, eu falei: e agora, você entendeu? Aí você vê que o semblantezinho dele até mudou, porque ele falou: agora eu entendi. Né? Então fez sentido para ele, isso é muito importante. E meninas, também recebemos o retorno de várias irmãs dizendo o seguinte, que é muito válido todo o assunto tratado, pôr em prática a leitura diária da palavra, que isso ajuda muito na formação espiritual, na vida secular. A gente vive num mundo que não é fácil, né? E com coisas boas que são somente aparentes, né? Na verdade não são. E o fim é só tristeza. Então tudo isso afasta, né, os filhos, os netos, e a gente não quer isso, a gente quer que eles estejam longe deste mundo. Então é muito válido o ensino, é maravilhoso, e elas, né, o relato é de que gostam muito, e eu também acho isso muito importante, porque a gente vê a diferença na vida daquele que tem, né, ali o Senhor, que busca, que tem experiência, e daquele que infelizmente ainda não viveu essa experiência. E a leitura da palavra, ela tem ajudado muito nisso, porque tem trazido essa intimidade, né, essa proximidade com o Senhor. É uma bênção, né? E há um despertamento. E eu tenho visto os relatos dos irmãos também que vêm participando com a gente no Instagram, lá na minha igreja, as pessoas inclusive no meu trabalho, que sabem que eu comecei a fazer parte desse trabalho, eu tenho vivido essa experiência e começaram a me perguntar. E até mesmo colegas que têm filhos, que não fazem parte ainda dessa obra, não conhecem, eu tenho enviado os links para elas verem, elas têm me dado retorno também, né? E dito o seguinte: nossa, que bom, tem base científica, mas ali é a palavra, né? Então isso é muito importante, tem sido maravilhoso, tem ajudado muitas pessoas que são da obra, mas também a gente tem tido essa experiência de levar a palavra para aqueles que ainda não conhecem. Me ajudou muito em questões porque eu estou tendo dificuldade, é o que eu relato da irmã, né? De ler em casa, estudar em casa, porque tem um jovem, tem um intermediário, e aí os demais estudos e das perguntas, mas agora ela sente que o Senhor direcionou. Então, assim, os irmãos têm visto a diferença de ter essas orientações, têm visto assim, têm se sentido mais seguros do que fazer e como fazer. Tem sido muito importante. Que bênção, né, Camila? Kézia, ter esse retorno das famílias que nos acompanham é muito importante, porque nós vamos falar neste primeiro semestre sobre as rotinas colaborativas.
e nós iniciamos pela leitura da Bíblia com a família. Vamos falar, Kézia, da rotina dos estudos, né? Nós vamos falar da aprendizagem de instrumento, nós vamos falar das tarefas domésticas, mas esta primeira é a mais importante para nós colocarmos em prática no nosso lar. Porque se estivermos firmes neste trabalho precioso de cuidar da vida espiritual dos nossos filhos, nós também aprendemos com as nossas queridas irmãs Elise, Jurama e Liliane, de ter a Bíblia como forma de vida, que esse é o maior investimento que nós podemos fazer em nossas gerações. É uma bênção, né? Meninas, esse nosso episódio já está se encerrando. Passou rápido, é uma bênção, né? Nós estarmos juntas. Que experiência maravilhosa. Agradecemos você, Camila, por essa presença aqui, não só neste episódio, mas em todo o trabalho. Isso tem sido muito importante para nós. Tem sido edificação para a minha vida, um prazer. Paz do Senhor, Camila. Paz do Senhor. Paz do Senhor, Fernanda. Paz do Senhor, vamos que vamos, né? Vamos. Bom, queridos, nós estamos encerrando este episódio. Queremos fazer um convite especial para você. Leia, estude a Bíblia com seus filhos, como as irmãs nos ensinaram. Tenha um caderninho ao seu lado para irem anotando, ou uma nota no celular, ou um arquivo no computador. O importante é que as experiências sejam registradas. Lembrando que em julho, e mais à frente, ao finalizar esse tema das rotinas colaborativas, nós vamos contar as experiências da sua casa aqui no programa. E nós vamos trazer como convidados uma criança, um intermediário, um adolescente, um jovem, para estar aqui conosco e compartilhar das bênçãos que foram alcançadas. Que o Senhor nos abençoe grandemente nesse propósito de lermos a Bíblia em família. A paz do Senhor Jesus.